Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Ok, nós vimos aqui, nós estamos vendo o resumo, né, do capítulo 6. Nós vimos os aspectos, né, das disciplinas, né, que iniciam com Karma Yoga e que se concludem com Nididhyasana Dhyana, meditação vedântica, denominada Nididhyasana, né? Tudo se inicia com uma disciplina genérica, né? Passando por outros aspectos, né, de sadhanas, né, mais específicas que nos conduzem ao Passana, né, a meditação de preparação, de desenvolvimento de foco, e para que nós possamos, então, estarmos preparados para expor as nossas mentes às declarações, às revelações dos Upanishads, né, aos ensinamentos finais dos Vedas, né. Então, primeiro nós preparamos o complexo corpo-mente para, né, que nós possamos entrar, né, no Shravana, né, que são as exposições dos ensinamentos do Vedanta, né? E, naturalmente, nós precisamos de passar por muito Shravana até que a gente tenha uma visão completa, uma boa, né, uma boa compreensão deste método, né, de revelação chamado o Vedanta, os Upanishads, né, que estão lá estabelecendo a identidade do Jiva, na consciência como consciência, tudo isso apoiado por lógicas muito claras, indiscutíveis, né, embasadas, né, na nossa experiência do dia a dia, não devidamente examinadas, né? Então, tudo isso nos leva finalmente ao Nididhyasana Dhyana, ou a meditação vedântica chamada Nididhyasana, que é o tópico, né? Que é o tópico deste capítulo 6, né? Então, nós vimos um pouco disso já ontem mesmo, né? Ah, o sexto tópico, né? O Swami dividiu em 6, né? Com base nos versos apresentados por Krishna, né? O Swami apresentou esses tópicos, né? O primeiro são as disciplinas gerais, que elas são muito bem traduzidas, né? Representadas pelo Karma Yoga, né? Combinado com a observação do Dharma. Então, o que que significa disciplinas gerais? São disciplinas que envolvem um estilo de vida no qual você não deve mudar o estilo de vida anterior para fazer determinadas sadhanas ou disciplinas, você continua fazendo os seus papéis sociais, vivendo a sua vida dentro, né, do seu âmbito social, mas desenvolvendo algumas disciplinas gerais, né, que irão, né, produzir um melhoramento, uma purificação, um refinamento, né, uma elevação, né? Então, esse crescimento espiritual, ele é possível, né, através de disciplinas que não envolvem que nós tenhamos que deixar as nossas atividades do dia a dia, né? Nós sabemos que muitos de nós, né, principalmente aqueles com karmas mais intensos, né, que precisam trabalhar 8, 10, 12 horas por dia para manter família, etc., né? A única solução para esses grihastas, né, é simplesmente converter as atividades do dia a dia em sadhanas espirituais. Então, isso são as disciplinas gerais que, fundamentalmente, né, significa karma, dharma, né, yoga, né? Em sânscrito aqui é apresentado como Bahiranga Sadhanani. O segundo são as disciplinas específicas, né? Que são aquelas disciplinas que nós vamos ver, né? Nós temos que escolher algumas sadhanas, sejam elas aquelas mais iniciais, né? Tipo pujas, né? Ou entre outros, né? É, tapas, japas, repetições de mantras, né? Diversas coisas, né? Diversos tipos de meditação também, né?
Então, essas disciplinas específicas, né, elas se referem a essas coisas específicas, mas aqui elas são apresentadas como disciplinas antes mesmo da meditação, tá? Antes mesmo naturalmente, do Upasana de preparação e e definitivamente antes do Nididhyasana, Upasana, né, Dhyana, né, a meditação vedântica, né? E o terceiro tópico seria uma análise do próprio processo de meditação, o que é a meditação, a natureza da meditação. O quarto tópico seria por que nós fazemos isso, qual o benefício, qual o interesse que eu teria de fazer essas meditações, né? E, naturalmente, quando o Swami diz meditação, afinal, ele se refere às meditações upanishádicas, o Nididhyasana upanishádico, ok? Que é o tópico do capítulo 6. O quinto aspecto são os obstáculos. Nós, quando começamos a fazer essas meditações, sejam elas as de preparação ou as de assimilação e internalização, nós encontramos dificuldades, obstáculos, e aí isso é analisado neste quinto tópico, que também encompassa as soluções, os remédios para, né, ultrapassarmos os obstáculos, né? O sexto tópico, nós vimos, foi por causa do pessimismo do Arjuna, e aí o Lord Krishna teve que, né, tentar ajudar Arjuna a deixar aquele pessimismo, né, e encorajando, né, a levantar a moral, né, a não deixar cair sua autoestima, a sua sensação de que vai ser impossível, porque minha mente é muito não qualificada. A gente jamais pode parar. As mentes, em geral, não são qualificadas. Se nós, no início desse processo, nós nos paralisamos devido à carência de qualificações, né? Então, o sistema Eixuara vai dizer, ok, aquele ali já desistiu antes de iniciar, né? Todos nós chegamos neste processo não qualificados, e nem por isso nós podemos desenvolver uma atitude de pessimismo e de paralisação, né? Então, o Guna está sempre ali querendo dar uma rasteira na gente, né? A disciplina geral, o Krishna inclui o Karma Yoga como uma disciplina muito importante, mais importante para a meditação ser bem-sucedida mais à frente. Aí ele diz: somente um Karma Yogi pode praticar meditação com sucesso, né? Então, qual é a diferença entre um Karma Yogi e um Karmi? Um Karmi é aquele que vive a vida simplesmente agindo, né, como resposta aos estímulos dos seus parábadas, né? Então, é estímulo-resposta, estímulo-resposta. E é tudo feito de um modo prático, do ponto de vista de que eu quero segurança, prazer, né? E eu respondo sempre com base aos meus desejos pessoais, né? Os meus desejos egóicos, né? Então, um karma vive essa vida do ponto de vista, né, egocentrado como qualquer outro samsari, né? Então, o que transforma um karmi num karma yogi, né? O karma yogi é aquele que ainda assim vive fazendo ações, karmas, né? Mas ele transformou as suas ações, que antes eram centradas nos seus gostos e desgostos, desejos e aversões, e agora ele transforma as suas ações em práticas espirituais, em sadhanas espirituais. Mas como assim, né? Ele observa o Dharma, e ele compreende através da lógica, da lógica racional, né, do Ishvara Jiva Jagata, né, que eu chamo do conhecimento de Mitya, né? Então, esse conhecimento de Mitya, que é puro conhecimento, um conhecimento quase que a nível científico, né, o psicológico científico, então, o indivíduo compreendendo o seu relacionamento com o Criador, a criação e as leis que regem o campo, ele vai convertendo aquele desejo por interesse, né, resultados de interesse próprio, para resultados que servem à minha elevação espiritual. Então, eu faço o que eu faço não porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço o que eu faço porque eu quero me elevar espiritualmente. Agora, vocês observem isso e vejam
que tipo de transformação é isso? Imagina você viver fazendo coisas não movidos pelos seus gostos e desgostos, quereres e não quereres, mas movido por aquilo que me faz crescer espiritualmente mais rapidamente, aquilo que é de interesse de todo o campo, pois assim, somente assim, eu vou crescendo espiritualmente. Então, a observação do Dharma e a compreensão desse relacionamento com o campo dármico, né, em observação das leis e princípios do Dharma, que irão evitar os conflitos mentais e emocionais, né, que acabam comprometendo a nossa capacidade mental e intelectual. Então, esta atitude, ela vai produzindo uma fragrância de devoção que nos permite agir sem expectativas a respeito dos resultados e agir com espírito, uma atitude de colaboração, de doação, né? Porque nós compreendemos que Ishvara também é o campo, né? O campo dármico, o campo das interações, o campo das experiências, né? Então, as ações dos indivíduos, elas vão se tornando práticas espirituais, sadhanas espirituais, né? Então, aqui o Swami diz que o Karma Yoga é aquele que é capaz de aceitar as ações, né? E sem reclamar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, uma das fontes de perturbação mental é fazer coisas relutantemente, né? Fazer coisas resistindo, odiando, né? Reclamando, né? Que ele traz o tópico da reclamação, que é um sintoma de alguém que ainda não desenvolveu essa compreensão barra espírito do Karma Yoga, que é a disciplina geral mais fundamental, mais eficaz. Mais à frente ele vai dizer, o Swami vai dizer que Karma Yoga é a disciplina geral mais importante que nós podemos fazer, né? Então, isso para enfatizar mais uma vez, né, o karma e observação do Dharma, né? O James tende a chamar de Dharma Yoga, né? E a gente pode até dizer isso, muito embora eu nunca tenha visto este termo, né, em nossa tradição, mas é um termo legal, Karma Yoga, Dharma Yoga, né? Yoga nada mais é do que um esforço, né? Um esforço de me elevar, né? Um esforço de transcender a minha natureza animal, que quer o que quer, quando quer, do modo que quer, através da observação do Dharma. Então, a observação do Dharma é um esforço, sim, portanto, pode ser dito também uma yoga, né? Então, a mente não quer fazer, o corpo não quer fazer, o que significa que há estresse e tensão quando o indivíduo não é um karma yoga. O Karma Yoga aceita todas as ações, né? Não como meu parábada, né? Como resultado das minhas ações. E se chegaram até mim é porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que arregaçar as mangas da camisa, né? E fazer o que precisa ser feito, né? Então, Arjuna se encontrava naquela posição na qual ele não queria fazer uma ação que era mais importante, ele como general do seu exército, né? Para salvar o Dharma, a estrutura do Dharma, que estava pendurada por um fio, e ele não quis porque ele se envolveu emocionalmente, né, no campo de batalha, após ter visto alguns dos seus parentes queridos do outro lado do campo, né, o campo da batalha, né? Então, é, ele precisava fazer ação e o Krishna Guru apresentou o karma, apresentou o Dharma, apresentou diversos ensinamentos, inclusive outros a nível puramente psicológico, né, como a sua autoimagem, que seria destruída, etc., etc., e para encorajá-lo a fazer o que precisava ser feito, tá? Então, o Karma Yoga é o que o Arjuna precisava fazer. Tem uma passagem, né, no capítulo 4, eu acho, 3 ou 4, que o Krishna Guru diz: portanto, Krishna, seja um Karma Yoga, né? Porque naquele momento Krishna, Arjuna, estava querendo ser um Jnana Yogi, queria ser um sannyasi, né? E aí o Swami não faça confusão entre os dois personagens, Krishna e, e Swamiji, né? Aí o Krishna simplesmente diz, não, 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 eu te apresentei o Jnana Yoga no início, entendeu? Mas aí, rapidamente, né? Eu apresentei porque é parte da nossa tradição. A gente apresenta a verdade nua e crua, sabendo que raros serão os indivíduos a compreendê-los, né?
Mas logo a seguida eu apresentei o que? Eu apresentei o, o Karma Yoga. E agora você está querendo se tornar um sannyasi, fugir do campo de batalha? Não, seja um Karma Yoga. Então, o Karma Yoga é aquele que aceita o que precisa ser feito, mesmo que sejam ações desagradáveis, né? O não Karma Yoga, ele dá chilique quando deve fazer ações desagradáveis, não é assim? Ele reclama, pega o telefone, liga para muitas pessoas, né, e fala, e pá, tenta, né, convencer os outros que isso não poderia ser, não posso fazer isso é injusto. Então, o Karma Yoga é aquele que sabe o que não pode ser mudado, portanto, aceita, embora saibam aquelas circunstâncias que possam ser mudadas também, né? Então, devido à sua posição na família, na sociedade, na organização, o Karma Yoga não apenas ama tudo que tem que fazer, ele também aceita todos os resultados, todas as consequências. Então, nós sabemos que o Karma Yogi é um grihasta, ele vive enganjado na sociedade e ele aprende a transformar as suas ações, né? Que a princípio eu não quero fazer, e eu aceito fazer, eu amo fazer, porque é uma oportunidade de oferecer essas ações com determinado espírito. Eu ofereço ao Senhor, oferecendo para o campo de todos os jivas, né? E fazendo isso, eu sei que eu estou obtendo um resultado mais elevado, que é purificação, elevação, refinamento do meu complexo corpo-mente, né? E ele também tem a capacidade de aceitar todas as consequências, todos os resultados como praçada, né? Ele é absolutamente responsável, ele jamais se vitimiza, né? Aceita tudo como praçada, né? Frutos das ações. Ele aceita como Ishvara Arpana Bhavana, né? A retribuição do Senhor. Ele aceita como Prasada Bhavana. Na verdade, Karma Yoga é o melhor método de controle de estresse. E uma mente livre de estresse, né, é uma mente na qual o Rajoguna e Tamoguna foi devidamente administrado. A Karma Yoga desfruta de uma mente livre de reações violentas, né? Por quê? Porque ele já não está agindo vinculado aos resultados, né? E ele não está resistindo e lutando e agindo, né, de má vontade, porque ele vê todas as oportunidades de ações como serviços ao Senhor, serviços ao campo dármico, né? E ele diz que o Karma Yoga desfruta de uma mente livre, né, de reações violentas, porque não existe aquelas resistências e aqueles vínculos com resultados do modo que eu quero, né? Portanto, saibam que no momento de meditação, seja ela, né, o Vipassana de preparação ou de meditação de assimilação do Vedanta, né, no momento da meditação, né, se houver reações violentas que foram retidas, né, na mente subconsciente durante o dia, essas energias elas irão criar impressões fortes que irão impedir ou dificultar que a pessoa faça a meditação, o Passana ou a meditação Nididhyasana, tá? Então, é fácil para nós compreendermos isso, né? Quando nós vivemos uma vida bombardeados, né, por reações violentas, karmas conflitantes, né, reclamações o tempo todo, né, emoções fortes, né, aquilo ali vai deixando impressões na nossa mente. Aí a gente diz, eu estou precisando meditar, né? Aí quando você vai tentar meditar, aquelas impressões, elas estão lá, né, no subconsciente, né? No início, as encontram na mente consciente. Aí ela vai ficando mais quietamente consciente, né? Depois de algum esforço de tranquilizar a mente. Mas aí ela permanece, essas impressões na mente, no campo subconsciente, né? Influenciando, né? E dificultando a nossa capacidade de tranquilizar a mente. No início, a gente precisa de tranquilizar a mente para depois dirigi-la ao nosso objeto de meditação, que no início é Saguna Ishvara, e mais tarde é o quê? Nirguna Ishvara, né? Nirguna Ishvara nada mais é do que o meu Atma, o meu ser, né?
Então, uma mente que experimenta muitas reações violentas durante o dia, porque é uma mente que não passou pelo processo de Karma Yoga, né? Então, essa mente ela ficará impossibilitada de meditar. Quando você senta para a meditação, né? O colega discussão, todas as impressões viram à tona, né? Portanto, o Karma Yoga é aquele que evita, né? Evita reações violentas. Como é que a gente vai evitar reações violentas, né? O único modo de a gente evitar reações. O que que produz reações violentas? Quem é que pode me dizer isso? Alcione, você sabe me dizer o que produz reações violentas? Eu acho que é o não entendimento de alguma, é a não aceitação de uma situação, né? É uma não aceitação. E aí você reage violentamente porque aquilo vai contra a sua vontade, né? Exatamente, é. Então, as reações violentas, elas são derivadas do fato de que ninguém tem controle do campo, principalmente, né, antes de nós nos tornarmos karma yogis, né, a nosso controle do campo e de influenciar o campo é ainda menor. Nós somos movidos pelo autocentrismo, né, egocentrismo, e a gente quer o que quer de qualquer modo, a todo custo, etc. E isso vai frustrando a mente do indivíduo e ele está sempre explodindo violentamente toda vez que os seus desejos são obstruídos, né? Então, as expectativas não estão sendo atendidas, então nós temos reações violentas. Então, evitar reações violentas, qual seria o modo de evitar reações violentas, Betânia? Ai, você não se identificar com essas vássanas, né? O modo de evitar é você estar fincado no autoconhecimento, professor. Para mim, só isso. Ok. Neutralizando os seus gostos e aversões também, né? Exatamente. Então, isso no nível do Yin Yoga, seria mais este, né, este ângulo, mas no nível do Karma Yoga, você evita reações violentas, entendeu? Simplesmente compreendendo o sistema Ishvara Jiva Jagata, compreendendo que tudo isso é uma oportunidade, que eu não tenho controle absoluto, né, a respeito das minhas experiências, né, que as minhas experiências são dadas, né, são entregues a mim por Ishvara, como meu Parabhada, servem determinados propósitos, elas não são entregues a mim de acordo com meus quereres e não quereres, mas sim com base em tudo aquilo que eu semeei, tá? E é uma equação kármica complexa, nós não temos controle sobre o resultado final. Então, a compreensão do sistema Ishvara permite que a gente aceite tudo elegantemente, com equilíbrio, né, como o Prasada, sabendo que Ishvara é a inteligência suprema que manda para a gente aquilo que é desenhado sob medida para nós mesmos. A compreensão desse sistema, do ponto de vista do Karma Yoga, permite que eu neutralize aquela fantasia infantil de que eu controlo o campo e que, portanto, eu posso ver o que eu quero, quando quero, do modo que eu quero, né? Então, esta fantasia profundamente arraigada na mente, que é uma fantasia totalmente infundada na realidade, é que produz reações violentas, né? A pessoa está tão apegada aos seus desejos, seus quereres, né? E não quereres, gostos e desgostos, desejos e aversões, e ela tem essa fantasia lá no inconsciente de que ela tem direito de haver somente o que quer e evitar o que ela não quer, e que ela tem a responsabilidade de controlar o campo. Então, todas essas noções extremamente ignorantes, né, equivocadas, né, movem o indivíduo e o indivíduo fica tendo essas reações violentas de novo e de novo e de novo, que são totalmente fundadas na total ignorância do sistema Ishvara Jiva Jagata e as leis que regem o campo, né? Então, o Karma Yoga é aquele que evita as reações violentas, né? Porque ele neutralizou os seus ragas e dveshas, né? Compreendendo o sistema Ishvara Jiva Jagata, né? Não digo que o Karma Yoga
evite todas as reações emocionais. Aqui o Swami faz. O Kama Yoga não evita todas as reações emocionais, né? Se ele evitasse todas as reações emocionais, né, então ele estaria já livre do samsara, né? Ele não precisaria vir para o Yana Yoga do Upanishads, né? A Kama Yoga evita reações violentas, aquelas que perturbam seriamente a mente do indivíduo, comprometem a mente, o intelecto, né, de modo tal que ele jamais será capaz de fazer o passano de preparação e muito menos a meditação de assimilação, a chamada Nididhyasana, né? Então, o Kama Yoga são aqueles que passam por um processo de purificação, né, e da mente, né, de tal modo que eles possam, né, de modo eficaz, né, entrar no processo vedântico de Shravana. Então, quando ele vai ouvir com mais foco, com mais atenção, com mais clareza, né? E depois, quando ele fizer o seu manana será feito de modo também mais eficaz, né? Resolvendo as dúvidas, né? E mais tarde, quando ele fizer o seu nididhyasana, né? Ele irá, sim, firmar esse conhecimento, tornando este yana em yananista, né? O autoconhecimento firme, não sujeito ao esquecimento, e, portanto, um autoconhecimento, né, que penetrou e transformou a personalidade e a vida do indivíduo, né? Portanto, o Karma Yoga é obrigação para um Dhyana Yogi, para um meditador. Se você quer ser um meditador, seja um Karma Yogi antes. Quem é que disse isso para a gente? Ninguém disse para a gente. Aí, quase todos nós éramos ali tentando entrar no mundo da meditação sem termos passado pela a yoga de preparação para a meditação, tá? Isso tudo muito, né, foi muito influenciado pelo movimento do budismo, que rejeitou Ishvara, o Criador, né, rejeitou todo esse conceito, né, rejeitou os Vedas, né, totalmente, e criou esse sistema no qual você pode entrar na meditação diretamente, sem se tornar um indivíduo religioso, espiritual, tá? É a falha, segundo a minha compreensão, né, a falha mais fundamental do budismo é essa. O Senhor disse nesta passagem aqui, aquele que executa a ação a ser realizada sem esperar o resultado é um verdadeiro sannyasi e não um renunciante de rituais, né? Além disso, ele é um yogi e não um renunciante de atividades. Então, aqui ele tira onda com aquelas outras sadhanas, né? As sadhanas ritualísticas, né? Que existe antes do indivíduo entrar no Vedanta. Nós precisamos compreender que o Vedanta, o Karma Yoga, né, o do Gita, né, ele foi, né, muito bem posicionado sob a umbrella do Vedanta, né, através das interpretações, né, profundas, né, de Shankaracharya e outros, né, e ele não é à toa que ele está sob a umbrella do Vedanta, porque é puro conhecimento, é yoga do conhecimento, como eu costumo dizer. Você precisa conhecer Ishvara Jiva Jagata, o sistema Ishvara, o conhecimento de Mithya, né? Então, aquelas outras sadhanas que são mais fazer, 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 sem muita ênfase no compreender, compreender, compreender. Karma Yoga é uma ciência fundada em lógica racional a respeito, né, de Mithya, né, e desses três pilares de Mithya, que são o Criador, a criação e a criatura inteligente, com o livre-arbítrio, né? Então, é uma ciência linda, maravilhosa, né, que precisa ser compreendida. Então, este renunciante, que é o Karma Yoga, né, que faz as ações, né, com espírito de doação e dedicação e reverência, sem nenhuma expectativa a respeito do resultado, este sim é um verdadeiro sannyasi, ele diz assim. Ele não é um renunciante que faz rituais de renúncia, e muito menos um yogi, né, que renuncia às atividades físicas, mas permanece identificados, né, como
o ego, né? Aquele que renunciou, digamos assim, né? Então, este Karma Yoga, ele é muito superior a esses outros yoga. Então, ele enche a bola, mais uma vez, do Karma Yogi, né? Na verdade, Krishna diz que tal Karma Yogi é tão bom quanto um sannyasa. Então, Karma Yoga é Bahiranga Sadhana. Então, Karma Yoga é aquela sadhana número um, né? Como ele disse, né? Que é a disciplina geral, né? Que irá nos permitir entrar em sadhanas, né, de contemplação. Então, a segunda sadhana que Krishna enfatiza é uma outra sadhana, é um outro esforço, né? Um esforço de quê? De examinar as nossas atitudes, né? E desenvolver uma alta confiança, né? Uma autoestima positiva, né? Removendo qualquer resíduo daqueles sentimentos inerentes à experiência humana de insuficiência, inferioridade, inadequação, né? Tudo isso existe na mente de todo ser humano. Nós precisamos vigilantemente observar essas tendências e neutralizá-las, né? E aqui o Swami vai apresentar algumas lógicas, né, que nos permitem, né, nos elevar a nossa autoimagem, com base no fato de que nós fomos criados pelo Senhor, existe um propósito em cada nascimento, e se o Senhor nos criou, isso é indicação de que nós podemos realmente, né, dar prosseguimento neste processo, né, nesse processo da alma individual, né? Então, a segunda tipo de sadhana é aquela de autoconfiança, né? Você precisa combater qualquer sentimento, né, de, de baixa autoestima, entendeu? Dizer, não consigo, não sou capaz, né? O Arjuna passou por isso, ele não conseguia meditar e reclamava para Krishna, eu não consigo, a minha mente é simplesmente selvagem, né? Ela se move o tempo todo, isso não é para mim, né? Eu lembro tendo umas conversas com alguns meus colegas lá naquele ashram onde eu vivi, o primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, né? E tinha um colega meu que era ali, né? Bem antes de mim, né? E ele me dizia assim, cara, eu falava assim, nossa, é tão difícil meditar. Ele dizia, cara, você relaxa. Eu estou nesse processo já desde o início, né? Cheguei 10 anos antes de você, alguma coisa assim. E você acha que eu consigo meditar? Consigo não. E esse era um cara famoso, não acho. Eu consigo não, entendeu? Eu já até desisti dessa história de meditar, né? Então, o indivíduo simplesmente diz, não, é impossível meditar, né? E aqui o Swami, ou o Krishna, né, diz, não, você jamais pode, né, entregar, jogar a toalha e dizer assim, não é para mim, eu não consigo. Uma outra pessoa disse para mim, esquece essa coisa de iluminação, porque iluminação, eu acho que só acontece se você nascer na Índia, né? Você precisa nascer como indiano para obter. As pessoas do Ocidente não têm a capacidade de meditação e iluminação, né? Então, esses conceitos, né, vão entrando, você vai recebendo essas coisas, assim, vai dizendo assim, também, talvez seja isso, entendeu? Não existe esperança para mim, tá? Não existe, é difícil meditar, nem mesmo essas pessoas, aquelas pessoas, né? Aí uma vez eu estava falando com um amigão meu, que é italiano, né? Um cara que era muito próximo dele, né? O Sujan, para Silva, que está aí, o Sujani, né? Aí eu falando assim, não, eu não desisto, isso e aquilo. Aí ele virou para mim e falou assim, Naga, meu nome era Naga, ou Nagarjuna, olha para trás, vê a situação. Quando você ouviu falar de uma pessoa brasileira que se iluminou? Aí eu falei, realmente, eu não sei nenhum brasileiro que se iluminou. E foi então, cara, isso não acontece, não vai acontecer. Então, os melhores amigos já te dão essas indicações, entendeu? Esses apontamentos, dizendo assim, não vai rolar, entendeu? Nunca pensa. Aí aquele complexo de vira-lata do brasileiro, né? Imediatamente vem à tona e diz assim, naturalmente, né? A mim tudo, né?
De repente, um inglês, um americano, um alemão, mas um brasileiro se iluminar, é impossível, né? Vira-lata, né? Então, esta autoconfiança, né, ela precisa ser mantida em foco, né? Apesar de todas essas tendências, né, de inadequação, de insuficiência, né? Aí ele diz: nós pertencemos ao Senhor, Ishwara, Ishwara nos criou, esta é a minha qualificação, né? Então, qual é a minha credencial, né? Se a pessoa diz, ok, você quer se iluminar, qual é a sua credencial importante? Aí você apresenta o seu certificado de nascimento e você diz assim, ó, eu não sou um robô, eu não sou um cyborg, eu nasci naturalmente e eu fui criado pelo Criador. Então, esta é a minha qualificação, esta é a minha credencial. Deus me criou, entendeu? Eu não sou um produto da inteligência artificial, Deus me criou e, portanto, eu sou qualificado para estar aqui, né? Mesmo que aparentemente você não tenha as qualificações para o Vedanta. Eu pertenço à família do Senhor, isso é muito bonito, né? Aí ele mostra aqui uma passagem de um texto, a Napurna Stotram, de Shankaracharya. Saudações à mãe Annapurna. Minha mãe é Devi Parvati e meu pai é Deva Shiva, ou Maheshwara. Meus amigos são os devotos de Shiva e os três mundos são os meu próprio país, né? Então, pertencemos a uma família muito grande, uma família cujo o chefe é Ishvara. Portanto, precisamos manter isso em perspectiva e nos sentirmos orgulhosos. Nós pertencemos a uma família muito bonita, que é a família do Vedanta, né? Alguns de vocês não tenham compreendido ainda o privilégio que é fazer parte desta Sampradaya, que tem um apelo tão pequeno, porque requer maturidade, que é muito difícil de encontrar, né? Da qualquer parte, até mesmo na Índia, é difícil encontrar pessoas maduras e preparadas para o Vedanta. Eu falo muito de Arunachala, o ashram lá de Ramana, mas quando eu fui lá diversas vezes, eu fui e acabei constatando aquilo que o James Swart dizia, que as pessoas lá, no máximo, são bhaktas e elas não têm nenhum interesse no Vedanta ou nos Upanishads. E isso eu constatei também, porque, né, eu ensinei alguns seminários lá e eu percebi que era inútil fazer uma publicidade, um cartaz aqui, um cartaz ali, porque as pessoas chegavam, viam aquilo e não voltavam depois do primeiro contato, porque eles eram, no máximo, bhaktas, que eram ali para, como devotos, né? Devotos da montanha Arunachala, que era um símbolo de Shiva, ou devotos, né, de Ramana Maharaj. O professor, quando ele fala ali, o Shankara, ele fala os três mundos são o meu país, ele quer dizer os três estados, né? Sim, muito provavelmente. É. Eu não quis dizer porque eu não pesquisei isso, É, né? Mas deve ser os três mundos, os três estados. Ok. Portanto, nunca desprezem a si mesmos. Você pode realizar coisas na vida. E se você se sentir tímido, derrotado, né? Você precisa combater essa atitude, né? Injetando confiança, né? Compreendendo o seu relacionamento com Deus, buscando a graça de Deus, né? Ishwara Kripa. A graça de Deus está lá para empurrar você. A graça do Guru está lá para empurrar você. A graça das Escrituras está lá. Você tem três motores trabalhando para elevá-lo, né? Para empurrá-lo, né?
neste processo final. Não se deite como uma vaca, né, que apanhou tanto que depois não se levanta mais. Então a disciplina número 2 é a autoconfiança, né, sem a qual é muito difícil, né? Este autoderrotismo, né? Não, não, não vai dar, não vai rolar, né? Já tentei de tudo, já fiz de tudo, sou um fracasso. Não pense que o seu exercício do livre-arbítrio seja impotente, né? Você tem a capacidade de crescer e se elevar, né? E obter o moksha, né? Jamais desenvolva uma atitude fatalista, né? De dizer assim, ah, não, eu não tenho controle, Ishvara controla tudo, eu faço um esforço, já fiz um esforço de 3 semanas, não mudou nada, etc, etc. Não, você precisa ter um desejo muito intenso, né? Compreendendo o sistema, mas decidido, né, a fazer tudo aquilo que for necessário para resolver essa condição, o problema, né, dessa condição humana chamada o sofrimento do samsara. As pessoas que pensam que a teoria do karma apresentada pelos Vedas significa fatalismo, elas estão muito equivocadas. As pessoas que pensam que não temos livre-arbítrio, porque tudo é definido por esta equação kármica, não compreenderam devidamente a responsabilidade do Jiva, né? É um grande equívoco. Em nenhum lugar dos Vedas se fala em fatalismo, né? Ela sempre fala sobre a responsabilidade do Jiva, né, de se educar, compreender o sistema Ishvara e adequar-se às leis de Ishvara e, assim, cultivar e desenvolver pensamentos e ações que irão transformar o seu Parabhada Karma. Então, o Jiva não tem controle absoluto, mas ele tem a capacidade de influenciar o seu destino, de influenciar o Ishvara, o sistema, né? Esta lei kármica, que é parte do sistema Ishvara, que é extremamente complexa, né? Ela funciona como um sistema, é quase como se fosse uma inteligência. Nos dias de hoje se fala tanto em inteligência artificial, né? É como se fosse uma inteligência suprema que nos retorna exatamente aquilo que nós precisamos, com base em quê? Com base em todas as sementes que nós plantamos, em tudo aquilo que a gente colocou no sistema, né? Que envolve muitos nascimentos, né? Então, o Ishvara é muito frequentemente colocado como um sistema facilitador para o nosso processamento de karma ou de vasanas, né? A gente vai processando as nossas ignorâncias, os nossos karmas, e o nosso livre-arbítrio nos dá a possibilidade de ir reajustando e redirecionando as nossas vidas de modo que a gente possa, né, influenciar ou desenhar, né, um futuro mais elevado, desenvolvendo a nossa natureza divina, né? E o terceiro fator é o autocontrole. Nós sabemos que o controle é importantíssimo. O controle, essa disciplina do autocontrole, sem passar pelo Karma Yoga, ela é quase impossível. Você precisa primeiro fazer aquela yoga mais natural, que é o Karma Yoga, é o purificador mais natural, para depois ser capaz de desenvolver o autocontrole, que é o controle dos, né, controle dos órgãos de recepção, os órgãos de ação e dos instrumentos, naturalmente, né? Controle depois, o mais difícil é dos pensamentos, controle das minhas palavras, controle das minhas ações. Esse autocontrole, ele é muito difícil se nós não fizermos o Karma Yoga inicialmente. Sem o Karma Yoga, é como se você quisesse controlar uma enxurrada, digamos, uma chuva torrencial, e ela transbordou lá como é que se chama, aquelas barreiras, né? Como é que chama aquilo? Os dunas? Barragens. As barragens, encheu as barragens, entendeu? E você não administrou devidamente as barragens, aí quando ela começa a transbordar, você perde o controle.
né, daquela enxurrada de água, né? Então, se nós não fizermos a administração, né, de tudo isso durante o processo do Karma Yoga, né, aí depois a gente vai estar recebendo, né, essas enxurradas de reações violentas, né, que nos moverão para ações indevidas, né, inoportunas aqui e ali, e fica muito mais difícil, né? Esse instrumento corpo-mente, sentidos, ele precisa ser inicialmente purificado através do Karma Dharma, para que mais tarde a gente possa fazer um controle mais bem examinado, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas recepções, né, das nossas palavras, né? Então, tudo é muito gradual e que se inicia com o Karma Yoga. Eu sei que o Karma Yoga é difícil para muitos de nós, mas ainda assim, né, não é impossível. Aqueles de nós que não compreendeu e que não desenvolveu uma devoção, né? Estava pensando, quando eu li esse texto ontem, assim, é curioso ver que o ocidental, ele se afastou tanto da ideia do conceito de Deus, do Criador, que ele não consegue ter um sentimento devocional para com o Criador, né? Mas muitos de nós temos um temperamento mais sentimental, romântico, né? Então, o que que ocorre com essas pessoas com temperamento mais sentimental ou romântico, né? Como eu não, eu simplesmente, né, me desassociei do conceito de criador, de Deus, isso e aquilo, e eu tenho esse temperamento, e aí eu quero entrar no mundo da meditação, início de um processo espiritual, indivíduos com este sentimentalismo acabam se tornando devotos dos seus gurus, né? Ficou claro isso para mim, entendeu? Na ausência da compreensão do Criador, muitos de nós ocidentais nos tornamos devotos daqueles gurus que fizeram aquele curso lá na Califórnia, que deixam a barba crescer, né, com os olhos abertos, e andam de um determinado modo. Aí você vê as galeras ali totalmente devotas a um guru, né? A um guru. Eles não são capazes de serem devotos de Ishvara, mas facilmente eles são devotos, porque eles são indivíduos mais sentimentais, do guru. Aí o guru diz assim: deixa comigo, que eu vou iluminar todos vocês, tá? Vocês simplesmente venham sempre, que mais cedo ou mais tarde eu mando para você um Shakti que vai produzir uma epifania espiritual que vai permanecer com você para sempre, né? Esta é a promessa, né, não dita, né? Então, qualquer instrumento que nós tenhamos precisa ser devidamente calibrado, né? Deve estar sob o seu controle. Nós temos esse instrumento, corpo, mente, sentidos, né? Que precisa ser sintonizado, harmonizado, né? Integrado, né? É um instrumento maravilhoso, o corpo-mente, infelizmente, ele está sob efeito de muita ignorância, nasce da ignorância, e ele desenvolve anomalias básicas, fundamentais, né, que vão criando dificuldades. Mas é muito difícil sair dessa condição humana, né? Você já deve ter notado isso, né? É muito difícil. Mas não é impossível, principalmente para nós do Vedanta Brasil, né? O corpo é um instrumento maravilhoso, né? Então, nós precisamos fazer um uso, né? Utilize-o devido, né? Utilizar devidamente esse instrumento para aquilo que ele foi desenhado, né? O nosso livre-arbítrio, né? Um corpo lindo, maravilhoso, né? Com todos os membros, com todos os órgãos, né? E um intelecto capaz de discriminar, né? Os órgãos de ações, os instrumentos internos, externos, né? Então, o Vedanta nos permite estudar tudo isso, né? O Jiva, né? E nos três corpos, de modo que este intelecto sutil assuma o controle desse instrumento. É através desse intelecto que nós podemos nos libertar
do ego e da ignorância, né? Fundada no fato de que eu sou separado do Criador e eu estou aqui para exigir o que eu quero, custe o que custar, aos outros e ao campo, né? Os instrumentos são maravilhosos. Se você tem um carro, você sabe que ele é um instrumento maravilhoso de locomoção, né? Mas você precisa saber controlar bem todos os instrumentos. Jamais se torne escravo dos seus instrumentos. Nós, em geral, a humanidade, não nós realmente do Vedanta Brasil, mas a humanidade, ela tende a se tornar escrava de todos esses instrumentos e não mestre de todos esses instrumentos, né? Autocontrole, Karma Yoga, autoconfiança. O controle significa complexo, corpo, mente, sentido, sob o meu controle. Eu não sou escravo, mas eu sou o mestre desse instrumento. Nós temos aquela analogia que aparece no Gita, né? Linda, maravilhosa, no qual o Atma, reconheço o Atma como o senhor da carruagem. Krishna era o senhor da carruagem, né? E o nosso corpo como a carruagem. Reconheço o intelecto, Buddha, como o cocheiro, a mente, Manas, como as rédeas. Então, nós temos 5 rédeas, né, que são controladas pelo intelecto, né? Nós temos 5 rédeas, né? Nós temos 5 cavalos que vão para as 5 rédeas, nós temos os 10 órgãos, né? 5 de recepção e 5 de ação, que vão para as 10 rédeas, 5 cavalos, 10 rédeas, né? Nós temos o intelecto, que comanda tudo isso, né? Então, são analogias maravilhosas, né? E Krishna, que representa, né, o mestre desse instrumento, né, que estava ali guiando a Arjuna nesta batalha pelo restabelecimento do Dharma, né? Então, você veja bem, reconheça o intelecto, Buddha, como o cocheiro da mente. Buddha é o nosso Krishna, mas esse Buddha, este intelecto, precisa ser muito bem purificado e refinado, né? Tá? De modo que este mesmo Buddha, né, seja não somente o mestre desse corpo-mente, mas ele possa reconhecer a real natureza deste corpo, mente e sentidos. A próxima disciplina seria qual? É a 4ª, moderação em tudo. Nunca se entregue desequilibradamente a nada. Moderação de quê? Moderação principalmente com aquilo que a gente curte sensorialmente, qualquer coisa que a gente curta sensorialmente, seja comida ou sexo, precisa ser mantido sob vigilância, né? Porque são vasanas muito importantes, muito fortes, né? E que elas precisam, né, ser moderadas. Senão, elas assumem proporções impossíveis de serem reguladas mais tarde ou administradas, tá? Moderação em tudo, né? Moderação a respeito daquilo que a gente fala também, né? O quanto nós falamos, a natureza daquilo que nós falamos, né? A natureza daquilo que nós falamos. Ontem eu estava citando, né, que é curioso ver as pessoas em satsang, numa classe de Vedanta, saiu da classe, começa aquele tititi, coisas não relacionadas aos pensamentos vedânticos, né? E uma diferente da outra. É como se todo aquele material estivesse lá latente, suprimido durante a aula, e no momento que a aula cessa, aí, puf, tudo vem à superfície. Aí começa aquele todo mundo fazendo tititi e fica realmente, né, volumoso, né? Então, moderação, disciplina, observação, né? Observar a mente, observar os órgãos dos sentidos, né? Observar o que sai da boca, o que entra na boca, né? O mundo é maravilhoso, é uma grande diversão, os prazeres sensoriais estão ali, os Vedas não proíbem ninguém, né, de arte e kama, de prazeres sensoriais, e não proíbe ninguém também de seguranças, né, dinheiro, né? Mas qualquer coisa em excesso se torna uma vassana, né? Uma vassana não moderada, né? Que se torna um impedimento.
Seja moderado em tudo. Se você não sabe se tem controle ou não, de vez em quando diga não, não é isso. Diga não a alguma tendência. Somente então você vai saber se aquela tendência ela é seu mestre ou você é o mestre daquela tendência, né? Não é assim? Você saberá se você é escravo daquela tendência ou não, escravo daquela vassana ou não. Qualquer que seja o que você faz regularmente, um dia você simplesmente deve dizer não, hoje não, tá? É o teste. Esse é um outro instrumento que eu estou desenvolvendo com o Ronaldo, é o vassômetro, para fazer análise das vassanas, né? Para ver quais são as vassanas que nos controlam. Se você disser não e se houver uma protesto, uma rebelião, significa que você foi escravizado. Moderação, caminho do meio. Ok? Então a gente faz uma pausa, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.